Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, que é muito importante esse nosso encontro. E assim, neste primeiro momento, a gente convida a todos para que juntos fechemos os olhos suavemente, começando assim, harmonizando a nossa mente, nos preparando para ouvirmos hoje, na palavra da nossa querida irmã Sirlene, o tema, o problema de agradar. Mais uma vez, queridos irmãos, agradeçamos e vamos assim, envolvidos pela luz, pela paz, por este amor que nos ensinou Jesus, sentindo e fortalecendo a nossa fé, energizando cada vez mais positivamente o nosso caminho e nos preparando para, ao sairmos daqui, conseguirmos sair muito melhores do que quando aqui entramos. Muita luz, muita paz. Que assim seja. Boa tarde, irmãos. Então, a nossa reflexão da tarde de hoje, destes minutinhos, está no livro Pão Nosso. O meu é o Pocket, né? Tem esse aqui, temos na livraria. Eu digo que é um livro de cabeceira com vários textos maravilhosos, né? Pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 47, onde o título é exatamente esse: O Problema de Agradar. E aí, então nesses minutos a gente vai refletir sobre este título, né? E o que acontece com muitas pessoas. Pessoas que muitas vezes estão engajados com nós, né? Na proliferação, na espalhar a palavra de Deus e de Jesus, né? Estão na causa do Evangelho. E pessoas que buscam também auxiliar, contribuir, servir, e que em alguns momentos, às vezes acometidos por algumas dificuldades e problemas e realizações que destroem as nossas energias, né? Às vezes a gente está acometido com várias dificuldades e a gente se sente sem energia. Não sei se já aconteceu isso com vocês. E a nossa preocupação, então, devido a este assunto, é com agradar as outras pessoas. Já estiveram preocupados em agradar alguém? Ou talvez alguém já esteve preocupado em nos agradar? Quantas pessoas a gente quer agradar diariamente? Muitas vezes e muitas pessoas passam a vida tentando agradar alguém. Agradar a família, agradar os amigos, agradar a esposa, agradar o marido, agradar, enfim, agradar. E nós esquecemos que nem sempre a gente vai conseguir. E na verdade a gente nunca consegue, né? Se alguém já esteve ou conhece alguém assim, a gente sabe que a gente nunca consegue agradar a outra pessoa. E mesmo que a gente ache que consiga, e mesmo que a gente consiga agradar 100% alguém, será que a gente consegue agradar alguém nos mantendo fiéis aos nossos princípios, nos mantendo fiéis àquilo que realmente somos ou deveríamos ser? Muito difícil, muito difícil. Será que nós conseguimos ser fiéis ao ponto de permanecer nos nossos propósitos de vida? Ou para ser fiel a alguém eu saio do meu propósito, saio às vezes até da minha meu objetivo de vida? E a gente sabe que agradar não é o mesmo que servir, né? E às vezes a gente até
com a intenção de servir, a gente acaba não agradando a pessoa. A pessoa às vezes não tem o mesmo objetivo ou não tem o mesmo entendimento, e tá tudo certo, porque cada um de nós tem o seu caminho e deve ter o seu caminho baseado nos seus princípios. Mas às vezes aquilo que a gente consegue agradando não tem nada a ver com aquilo que a gente está buscando internamente. A gente sabe que ser bondoso é diferente de ser bonzinho, né? Será que a gente já foi, a gente conhece alguém bonzinho, né? A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, nós temos que procurar ser bondosos, sim, né? Mas não bonzinhos, porque sendo bondoso, a gente não perde o nosso poder de raciocínio. A gente não vai concordar com alguém se aquela pessoa está tendo uma atitude errada, por exemplo, né? O bonzinho tem a impressão que ele concorda com tudo. O bondoso não, né? Ele é bom, mas mantendo os seus princípios. E por isso é sempre importante a gente lembrar, e eu sempre digo, se é importante a gente lembrar, é importante a gente jamais esquecer do nosso compromisso individual. Qual é o compromisso que eu tenho comigo, ou que eu tenho que ter comigo mesmo, né? Que é de sermos fiéis a quem? A nossa consciência, né? A consciência que nos leva a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo. E se a gente permanece com esse objetivo bem sério dentro da gente, é lógico que vamos cumprir os nossos deveres. Então é a isso que a gente tem que ser fiel. O que nós viemos fazer aqui? Qual é o nosso compromisso? Qual é o compromisso comigo? Quais são os meus deveres? O que eu combinei com Deus antes de vir? Né? A nossa consciência nos ajuda a permanecer neste caminho. E lembrando sempre que a gente sempre fala que cada um de nós tem uma função, né? Então, às vezes, a gente querendo concordar ou querendo que alguém concorde com a gente sai do nosso caminho e às vezes tira aquela pessoa do caminho dele. Quantas pessoas será a gente tirou do caminho dele, do caminho de Deus, do caminho que Deus, fazendo com que a pessoa trilhasse o nosso, ou querendo trazer ela para o nosso caminho, ou vice-versa. A gente não pode confundir o nosso papel e a nossa função. O que viemos, por que estamos encarnados? Porque todos nós temos papéis diferentes. As pessoas que estão dentro da nossa casa têm papéis diferentes no mundo. E não tem nada de errado, porque cada um tem o seu caminho. Imaginemos, por exemplo, um treinador, um técnico de futebol, né? Apesar de eu não assistir futebol, eu canso de escutar as pessoas opinando, fulano devia fazer isso, Beltrano devia fazer aquele outro. Se o técnico de futebol fosse ouvir a torcida, como é que ia ficar o jogo? Como é que ia ficar o seu trabalho? Ele ia ser fiel ao seu trabalho como treinador? Ele ia cumprir com seus deveres? Esta é uma questão. Ele ia ter o resultado que quem contratou ele espera? Será que iria? Mas o que eu acho que mais ia acontecer é que ele não ia conseguir agradar a todos, né? Ele jamais estaria certo. Outro caso também, que eu até anotei aqui para não esquecer, que é o pai e a mãe dentro de uma casa, dentro de uma família. Será que o meu trabalho que Deus me deu, me dando um filho, é para mim ser amiguinha do meu filho, da minha filha? É ser brother, é bater nas costas e dizer,
Legal? Continua assim que tá legal? Não. O papel do pai e da mãe é de educar, é de corrigir, é de chamar atenção, é de parabenizar, é de dar amor, é de dar zelo, mas é de dar educação. E educar dói, pessoal. Quem recebe educação não acha o paizinho, a mãezinha legal, não. Porque vai puxar a nossa orelha, vai chamar a nossa atenção, vai dizer, epa, não é para a direita não, tu tem que ir para a esquerda. Aqui nessa casa é assim que a banda toca, não é como toca lá na rua, não é como toca na casa do amigo. Será que nós estamos cumprindo com essa função que Deus nos deu, que é de sermos pais e educadores? Então é fundamental que a gente tenha na consciência o que significa nosso dever e nosso papel. E eu até anotei aqui 3 problemas fundamentais que às vezes pode acontecer quando a gente tem a preocupação de agradar. O primeiro surge quando nós perdemos a nossa identidade. Quem eu sou, qual é a minha origem, o que eu vim fazer aqui, o que eu devo fazer, né? Então, não podemos perder a nossa identidade. Outra coisa que pode acontecer quando a gente tem essa preocupação de agradar é o dever de auto-amor, né? É o primeiro que sofre, né? Que é a gente se abandonar, a gente deixar de autocuidar, que é o dever da gente cuidar e zelar por nós mesmos. Estamos nos cuidando, estamos zelando por nós. E o ponto de referência do amor que nós temos por nós é quando nós cumprimos o dever de auto-amor. Quando eu tenho auto-amor, eu consigo amar o outro. Senão, não. O amor, ele tem que ser algo racional. A gente ouve falar do amor irracional e consequente. Isso é falta de auto-amor. O amor, a gente tem que racionalizar o amor, aquilo que sentimos. E o amor exige imposição de limites. E às vezes é dizer não. É quando ultrapassa os nossos limites da consciência. E o terceiro problema é que às vezes a gente perde o rumo, a gente perde a estrada, a gente perde a rota, e aí a gente precisa voltar lá no número 1. Quem nós somos, o que eu vim fazer aqui. E uma das tarefinhas que eu trouxe para todos vocês, eu trouxe tarefa para vocês. Se vocês não vão fazer, eu não sei, tá? Porque talvez eu não seja uma boa prof, eu não vou conferir, né? Mas quem vai conferir é Deus, né? A consciência de vocês depois se vocês fizeram ou não. Quer tirar um minutinho no dia de hoje, ou 10 minutinhos, para que possamos refletir, colocar em prática esses 15 minutinhos aí que vocês estão me ouvindo, respondendo as seguintes perguntas: quais são os nossos ideais? Quais são os seus ideais? Se eu perguntar para vocês qual é o seu ideal, você consegue responder na ponta da língua? A segunda pergunta: quais são os meus sonhos? Vocês sonham? Eu trabalho com treinamento e às vezes eu pergunto, né? Cara, o que tu sonha? E aí a pessoa diz, mas não tenho sonho. Eu digo, mas meu Deus, volte a sonhar. Cadê a criança que habita aí dentro? Né? Nós temos que sonhar, o que a gente busca, o que a gente deseja. E a terceira pergunta que vocês vão ter que responder: quais são os seus deveres? Quais são os seus deveres na família de vocês? Quais são os seus deveres como humanos? Quais são os seus deveres como filho de Deus? Né? E aí, nos deveres vai entrar as nossas responsabilidades, o que devemos cumprir, o que devemos ser, né? Tirem uns minutinhos para responder essa pergunta. E esse desafio é para resgatar a nossa identidade ou para reafirmar a nossa identidade através do nosso registro. O finalzinho do texto, do capítulo, ele fala o seguinte: que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus,
o conhece, isso basta. Jesus conhece vocês, Ele conhece a todos nós, isso basta, tá? Para a gente estar no caminho de Deus, no caminho com a nossa consciência. E assim a gente termina a nossa reflexão no fim da tarde de hoje. Peço para que os nossos irmãos médiuns se encaminhem para o passo coletivo e vamos fechar os nossos olhos. Pensem bem forte no eu de vocês, na criança, né? Hoje é o dia de Nossa Senhora, mas também comemoramos o Dia das Crianças. O que a criança que está dentro de você está dizendo no teu eu mais profundo? Senhor, meu Deus, cuidai das crianças do mundo inteiro, que elas cresçam em sabedoria e graça, como seu Filho Jesus Cristo cresceu, que elas encontrem seus caminhos pais amorosos e dedicados como teu Filho encontrou, que todos os Herodes atuais sejam derrotados. Senhor, salvai as crianças como salvastes teu Filho Jesus. Senhor, salva a nossa criança que habita dentro de nós, para que permaneça viva no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da felicidade e da paz. E que assim seja. E assim será. Vão em paz, meus irmãos, e que Deus os acompanhe.